Começamos a temporada de 2024 e com isso a gente espera que novas histórias e novas narrativas sejam criadas no esporte que a gente tanto ama. Só que ao mesmo tempo em que 2024 pode significar novos começos no esporte, a gente também pode ver o fim de várias trajetórias, de várias carreiras de grandes lutadores. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu queria lembrar pra vocês que nesse sábado vamos ter o primeiro UFC do ano, que vai ter Johnny Walker enfrentando o Magomed Ankalaev, e o melhor lugar pra você apostar nas lutas do UFC é na Stake.com, que é a patrocinadora oficial do UFC. Por causa disso, só na Stake você consegue promoções exclusivas para você fazer suas apostas. Por exemplo, nesse final de semana a promoção é que, se o lutador que você apostar perder por decisão dividida, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Então corre lá na Stake e cria sua conta utilizando o meu cupom Figueira, que você já ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, você dobra o seu primeiro depósito a partir de R$30 usando esse meu cupom Figueira. Dado o aviso, pessoal, vamos ao vídeo, os 10 lutadores que podem se aposentar em 2024. Número 10, Conor McGregor. Muita gente já considera o Conor McGregor como um semi-aposentado. O irlandês não luta há quase 3 anos, vem de 3 derrotas nas últimas 4 lutas e sua última vitória foi em 2020, 4 anos atrás. Sem falar que não existe tanta motivação assim para o Conor McGregor continuar lutando. Centenas de milhões de dólares na conta, negócios muito bem estabelecidos fora do mundo das lutas e uma carreira que já está consolidada. Ele foi o primeiro duplo campeão da história do UFC. Ninguém vai tirar isso dele. Nesse ponto da carreira, já não tem muita coisa que o McGregor consiga adicionar no seu legado. Ele já tá fora do ranking do peso leve, tá longe de uma disputa de cinturão e não vai ser favorito contra ninguém do top 5 da categoria, tanto do peso leve e muito menos do meio médio. Ele tem a sua próxima luta marcada contra o Michael Chandler, que deve acontecer no dia 29 de junho, mas aí eu deixo a pergunta, se ele perder e perder feio pro Michael Chandler, será que ele continua lutando? Eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. Por isso, eu acho que caso ele perca pro Michael Chandler, em 2024, o Conor McGregor pode finalmente pendurar as luvas. Número 9, Tony Ferguson. Nesse caso aqui, eu acho que o que falta é só um anúncio oficial. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar isso, mas é muito triste a decadência do Tony Ferguson. E agora, com 7 derrotas consecutivas, ele iguala a marca do BJ Penn com a maior sequência negativa da história do UFC. E vale lembrar que o BJ Penn, mesmo sendo uma lenda, campeão de 2 categorias no UFC, foi demitido depois da 7ª derrota seguida. Mas um detalhe que pouca gente lembra é que, mesmo depois da 7ª derrota, o BJ Penn ainda ia receber uma nova luta contra o Nick Lentz. Mas ela não chegou a ser oficializada, mas ofereceram. Como até agora o Tony não foi demitido do UFC, será que ainda vão oferecer pra ele uma última tentativa contra um veterano ou algo do tipo? De qualquer forma, mesmo ele fazendo ou não mais uma luta, eu acho que de 2024 o Tony Ferguson não passa. Número 8, Kamaru Usman. Esse caso é um tanto diferente, porque o Kamaru Usman ainda é muito competitivo. Ele ainda tá no top 3 dos meio médios. Mas parem pra pensar, o que sobrou pro Kamaru Usman fazer no UFC? Aos 36 anos de idade, ele agora vem de 3 derrotas seguidas, já perdeu 2 vezes pro atual campeão dos meio médios, e falando da parte técnica, ele já não consegue utilizar a sua maior força com eficácia. Ele não consegue mais trabalhar no wrestling por causa das lesões que ele tem no joelho. Na verdade, nos 2 joelhos. Tanto que recentemente ele tem trocado muito mais do que tentado algumas quedas. Como eu falei, eu ainda acho que o Usman consegue ser competitivo, mas sabendo que ele não vai voar tão alto quanto voou no seu auge, será que não é mais interessante sair agora enquanto tá por cima, ao invés de continuar lutando, acumular mais derrotas e servir de escada para os lutadores mais novos? Porque daqui uns 2 anos eu acho que é isso que vai acontecer com o Usman. Ele vai servir de escada e vai começar a acumular derrota. Enfim, por mim, o Usman deveria fazer mais uma luta, talvez até contra o Stephen Thompson, que é um combate compatível, e depois se aposentar, fechar sua carreira com o legado de possuir a 2ª maior sequência de vitórias da história do UFC e como um dos 3 maiores meio médios de todos os tempos. Número 7, Dominick Cruz. É bizarro pensar que o Dominator ainda tá ativo no UFC, levando em conta que o seu auge foi há quase 14 anos atrás. Só que apesar de não viver mais o seu auge e com quase 40 anos de idade, o Dominick Cruz ainda é um tanto competitivo. Ele ainda rende boas lutas. Suas últimas derrotas foram para o Henry Cejudo em uma disputa de cinturão em 2020 e a outra foi para o Marlon Vera. O Vera que vai enfrentar agora o Sean O'Malley pelo cinturão dos galos. Só que desde a derrota para o Vera em 2022, o Dominick Cruz não atua dentro do cage. Ele tá há mais de 1 ano parado. E o queixo dele já era. Na última luta agora contra o Vera, ele tomou 3 knockdowns
fora o nocaute. O próprio Dominic já reconhece que o seu tempo está acabando. Ele disse que deve fazer mais uma ou duas lutas antes de se aposentar. O lado positivo é que ele é um dos principais comentaristas do UFC, então já tem um futuro bem estabelecido depois de pendurar as luvas. Número 6, Dustin Poirier. Esse caso aqui é um tanto curioso, porque o Dustin Poirier ainda tem muitos anos de carreira pela frente, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista físico. Ele não tá velho, tem 34 anos ainda e consegue bater de frente com qualquer nome que você citar no peso leve. O problema é a parte mental. Depois da última derrota dele contra o Justin Gaethje, ele abriu o jogo e disse que não sente mais a mesma vontade de continuar sua carreira, indicando que a aposentadoria tá bem próxima. O diamante agora vai enfrentar o francês Benoît Saint-Denis no UFC 299 e em caso de derrota é bem provável que ele anuncie a sua aposentadoria. Número 5, Chris Weidman. Assim como Tony Ferguson, o Chris Weidman tá na porta de saída. O ex-campeão dos médios voltou de sua lesão contra o Ryan Hall e parecia uma sombra do que já foi, sendo dominado pelo basicão Brad Tavares. E detalhe, nessa luta ele sofreu uma nova lesão, só que dessa vez no joelho. E antes mesmo dessa lesão, as coisas já não estavam muito boas. Ele vinha de 5 derrotas nas últimas 7 lutas. O próprio Dana White expressou que o seu desejo era de que o Chris Weidman se aposentasse. Bom, o americano vai enfrentar o brasileiro Bruno Blindado agora em março, e em caso de derrota, eu acredito que ele pode muito bem se aposentar, ou ser demitido do UFC. Número 4, Holly Holm. Já fazem quase 10 anos desde a histórica vitória de Holly Holm contra Ronda Rousey lá na Austrália. No ano seguinte, ela perdeu o cinturão para Miesha Tate. Mesmo depois da derrota, ela entrou em 4 disputas de cinturão e perdeu todas, e hoje aos 42 anos de idade, sendo uma das atletas mais velhas do UFC, se não for a mais velha, ela tá basicamente servindo de escada. Serviu de escada para Ketlen Vieira e também para Maíra Bueno Silva, que agora vai disputar o cinturão. Dito isso, não vejo muito futuro para Holly Holm. Ela já foi campeã, já fez história, já teve oportunidade de voltar a ser campeã e não conseguiu. Sendo assim, acho que ela vai fazer mais uma, 2 lutas e talvez ainda se aposente em 2024. Número 3, Henry Cejudo. Bom, o Cejudo já tinha se aposentado em 2020 e voltou a lutar agora em 2023, provavelmente por questões financeiras e também porque ele queria tentar se tornar o primeiro campeão de 3 categorias. E apesar de ter passado 3 anos parado, ele voltou muito bem, lutou contra o então campeão Aljamain Sterling e perdeu por decisão dividida, foi uma luta apertada. E agora ele vai tentar de novo, vai tentar recuperar seu cinturão, mas para isso ele vai ter que bater o Merab Dvalishvili, um dos melhores peso-galo da atualidade. Em caso de derrota, eu não vejo o Cejudo continuando por muito tempo a atuar no MMA, pelo menos não dentro do cage. Ele faz um excelente trabalho como treinador, ajudou na preparação do John Jones e em vários campeões do UFC, e acredito que, caso ele perca para o Merab, ele ainda vai se aposentar em 2024 e seguir sua carreira como coach, como treinador. Número 2, Stipe Miocic, outro que tá semi-aposentado. O Stipe Miocic não luta desde 2021, quando perdeu seu cinturão para o Francis Ngannou, mas por causa do nome, por causa das suas conquistas no peso pesado, ele é o maior campeão peso pesado da história do UFC, ele ainda recebeu a chance de enfrentar John Jones valendo o cinturão da categoria. Em caso de derrota, ele não vai receber outra oportunidade para disputar esse cinturão, também não vai ter tanto tempo assim para correr atrás, ele já tá com 41 anos. Sendo assim, eu acho muito provável, praticamente certo, que o Stipe Miocic vai se aposentar caso seja derrotado pelo John Jones. E falando nele, número 1, Jonathan Dwight Jones. E assim como o Stipe Miocic pode se aposentar nessa luta contra o John Jones, eu também acredito que o próprio Bones pode anunciar sua aposentadoria. Na verdade, tudo indica que essa vai ser sua última luta. Ele mesmo vem dizendo nas redes sociais que essa é a última pendência que ele deixou na carreira, que caso ele consiga vencer o Stipe Miocic, não tem mais nada que ele precise provar. Ele iria se aposentar invicto, nunca foi derrotado de fato dentro do cage, é isolado o maior campeão da história do UFC, caso ele vença o Miocic, seriam 16 vitórias em lutas valendo cinturão, invicto sem nunca ter perdido, e ainda teria a maior sequência invicta da história do UFC, 20 vitórias seguidas, mais o no contest. Como o próprio Jones falou, ele prefere se aposentar por cima, ao invés de encerrar a carreira como o Anderson Silva, perdendo diversas lutas, amargando o seu legado. E acho uma sábia decisão, por isso eu tenho praticamente certeza que esse ano vai ser o último ano da carreira do John Jones. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.